Doutora Alessandra, a Oni Fernandes, a Oni ou o Oni? A Oni, né? Será que lá no o cara, o escrivão, a pessoa ia chamar Ni? Aí falaram assim, Oni, já colocou o O para ficar Oni. Oni, vem cá. Oni Fernandes, Cidade Nova. Qual a ligação da falta de ar com ansiedade, doutora? E transtorno do pânico. Falta de ar com ansiedade, pessoa ansiosa, começa a faltar o ar e transtorno do pânico. Essa pergunta é uma ótima pergunta. E eu, quando eu passo aperto demais, disparo, o ar falta mesmo, correria. O transtorno do pânico, né, ele é um transtorno de ansiedade generalizada mesmo. A pessoa, quando ela tem transtorno do pânico, o nível de adrenalina no sangue dela fica realmente muito alto, ela fica com o coração acelerado, ela começa a ter tremores, ter sudorese, né, começa a suar frio, e muitas vezes tem a sensação de falta de ar. Agora, é uma falta de ar em que é uma sensação de falta de ar, mas que o sangue dela, na verdade, está bem oxigenado. Acontece muitas vezes que pessoas que têm asma são também pessoas muito ansiosas. E aí, numa crise de pânico, pode acontecer dessa pessoa também desenvolver um broncoespasmo, no caso, ter uma chieira no peito. A asma também é uma doença de fundo psicossomático, ela tem uma correlação importante com estados emocionais. Então, por exemplo, tem gente que tem asma quando entra num lugar cheio de poeira, ou vai numa biblioteca, está cheio de livro velho e começa a chiar. Agora, tem pessoas que só de pensar na possibilidade, ela entrar dentro de uma biblioteca, está cheia de livro velho, ela já começa a chiar sem nem respirar o ar lá de dentro. Daí a gente vê como que é importante o aspecto emocional nessas situações. Então, o transtorno do pânico é um problema, né? A asma é um outro problema. Né? E assim, o transtorno do pânico ele pode vir acompanhado da sensação de falta de ar, e a asma, chieira no peito, ela realmente pode acontecer, inclusive, falta de oxigenação do sangue por causa dela. Tem uma pergunta aqui para o doutor Felipe e outra para... continuando, né? Oni Fernandes voltou a ligar para o programa. Quem tem problema de coluna pode fazer fisioterapia cardiovascular? Engraçado, eu nunca ouvi falar dessa fisioterapia. Pode sim. São exercícios. Olha, a fisioterapia cardiovascular, ele é um ramo da fisioterapia em que é realizada uma readaptação do sistema cardiovascular do indivíduo após, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, a pessoa perde uma parte do músculo cardíaco dela, o coração fica mais fraco, e aí, com a fisioterapia cardiovascular, vai ser ensinado, né, para a pessoa uns exercícios em que ela vai ganhar mais condicionamento físico e melhorar a capacidade dela, né, vamos supor, de subir uma escada, de fazer um esforço, que às vezes diminui muito, né, quando a pessoa tem um infarto ou um outro problema cardíaco. Então, a questão da coluna... A coluna não tem problema. Tem relação. Doutor Felipe, por que, diz aqui o Júlio Drummond, lá do Parque das Águas, porque minha esposa fica sempre ansiosa, inquieta, quando vai à casa dos meus pais? Ele diz que a esposa fica ansiosa, inquieta, quando vai à casa, quando vai ver os sogros. Aí, assim, são questões mais particulares, mas, assim, muitas vezes a visita a certos locais podem deflagrar crises ansiosas, né, que vão aparecer das mais diversas formas. Pode ser através de uma alergia. Eu tem um amigo meu que quando ele vai visitar a sogra, ele começa, só de pensar em visitar a sogra, ele começa a espirrar. Que isso? Pois é. Eu não. Ele começa a espirrar. Que a sogra... Ela é muito injustiçada, gente. Eu acho uma grande injustiça com a maioria das sogras. Mas assim, mas existem, na verdade, né, como é que é o nome do rapaz? É o Júlio Drummond. O Júlio Drummond. Ô Júlio, o que eu acho assim que, isso assim, quem vai poder falar melhor vai ser sua esposa, né?
Eu não sei como é que é o relacionamento dela com a sua Cabe mãe. aqui uma questão psicológica, né? Um consultório, para É. saber que bicho papão é esse, o que que aconteceu, né, doutor? Porque assim, é difícil a gente chegar e fazer uma afirmação, mas o que eu acho assim, que é o mais interessante, o que é a reação sadia para a gente poder sair dessa situação de ansiedade sem adoecer, sem ter uma crise de ansiedade, seria você sentar com sua esposa, conversar de forma franca com ela, aberta, sem preconceitos de certo e errado, porque cada um reage a resposta ansiosa, essa resposta de medo, de nervosismo, com certeza ela é naquele momento o máximo que essa pessoa dá conta de fazer. E aí é justamente nessa hora que entra o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, que é justamente poder ajudar essa pessoa a desenvolver uma maneira mais adequada de responder e poder visitar a sogra sem precisar de ficar... Saber aqui quem vai levar o frango assado. Se a sogra convida o frango assado ou o frango com quiabo, ou se a nora liga lá para sua mãe e fala que eu vou lá fazer o frango com quiabo. Ah, isso está confusão. Isso é complicado, porque no fogão da sogra... Não, pode deixar que eu faça, ninguém mexe no meu fogão. É complicado essa relação. Mas nada que um churrasquinho não resolva.